Ok, estamos de volta com o programa Em Pauta aqui pela sua TV Canção Nova, hoje conversando sobre esse tema realmente interessante, não é, que desperta paixões, inclusive que é a crise ou a tensão aí que já perdura um bom tempo entre os três poderes constituídos, legislativo, executivo e o judiciário, não é? Você tem acompanhado as notícias e tem percebido. Aqui nos nossos estúdios, desta vez em São Paulo, comumente estamos em Belo Horizonte, de Belo Horizonte para o Brasil, mas nessas semanas gravando aqui em São Paulo, capital paulista, coração econômico do nosso Brasil, essa locomotiva, não é? Que é realmente a cidade de São Paulo. Temos a presença aqui do doutor Gastão Alves de Toledo, ele é tem mestrado e doutorado em Direito, é advogado, portanto, da OAB. E o nosso querido Frei Antônio Moser, doutor em Teologia e diretor-presidente da editora Voz. Ô, doutor Gastão, o senhor ia, para o final do segundo bloco, ia puxando a palavra, então faça seu comentário aí, por favor. Para dizer o seguinte, esse comentário que o Frei Moser fez é muito apropriado, porque nós devemos levar em consideração o seguinte: o parlamentar no sistema brasileiro, ele não representa só aqueles que o elegeram, ele representa toda a nação. É um conceito que veio da Constituição Francesa de 1791. Nós não temos no Brasil o chamado mandato imperativo, ou seja, o representante passa a representar aqueles que o elegeram. Talvez fosse o caso de se instituir isso para atender mais de perto os representados. Não temos também a figura do recall, que é simplesmente a cassação do mandato durante a vigência dele, como existe nos Estados Unidos e em alguns estados. Então, o que ocorre é o seguinte: o indivíduo que é eleito no Acre, ele representa também o povo de São Paulo e vice-versa, na Câmara Federal. Isto pode parecer estranho, mas essa é a realidade. Quer dizer, não há nenhum vínculo jurídico entre aqueles que elegem e os que são eleitos. Isso é uma realidade que já ocorre no universo jurídico há mais de 200 anos. De outra parte, é claro que as entidades chamadas entidades sociais, não é? Que hoje existem em largo número no Brasil, têm o seu papel e exercem também influência sobre o Congresso Nacional. Nós temos visto isso com alguma frequência ultimamente, não é? Organizações sociais e tudo mais, além dos sindicatos de toda a ordem que existem no país. Estas atividades, eu diria que essas pressões sobre o comportamento do legislativo são muito legítimas. Isso existe em todas as democracias. Não há nada de errado, pelo contrário. É por aí que o povo pode pressionar os legisladores a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa. E existe até um procedimento no Congresso Nacional que são as propostas legislativas populares, né? Subscritas por um número X de eleitores que podem ser levadas ao Congresso Nacional. Esse é um mecanismo introduzido também na Constituição de 88. E parece que há mecanismos para fazer com que o Congresso Nacional ouça a sociedade. Para além disso, eu diria que há um certo distanciamento, né? Uma vez que o indivíduo está em Brasília, ele tende a se distanciar do interesse nacional. Por que do interesse nacional? Porque, como eu disse, ele representa toda a nação. Para um deputado avaliar o que seja o interesse nacional em determinada circunstância, não é muito fácil. Ele teria que ter um conhecimento muito bom do país como um todo, dos problemas, das demandas, região por região e tudo mais. Isso agora, esse critério difícil. eleitoral, doutor, essa é uma das críticas que constantemente voltam. O critério eleitoral, por exemplo, no tocante à candidatura, e aí nós tivemos as últimas eleições, analfabetos, semi-analfabetos. Nós estamos falando de pessoas que querem legislar, fazer leis, melhorar, progredir e assim por diante. Como que isso é possível a partir de uma situação como essa, onde a lei dá essa abertura para que qualquer pessoa de boa vontade, mas nem sempre boa vontade significa capacidade, de tentar ajudar o país a melhorar? Você teria que falar no tom
tão comentada reforma política, né? Aham. Que mudaria o critério de eleições, né? Mudaria o critério de indicação dos candidatos, acabaria com o sistema proporcional que hoje enseja esse tipo de situação, onde um indivíduo muito votado num partido pequeno é capaz de levar meia dúzia junto dele Pois sem é. voto nenhum, né? Uhum. Isso realmente é uma extravagância que precisa ser excluída do nosso sistema. E vai depender do Congresso fazer ou não alteração. Há pressões muito fortes para que seja feita várias propostas, a propostas em andamento e tudo mais. Vamos esperar que um dia isso seja feito. Tá certo. Nós vamos aqui para escutar uma vez mais o pessoal nas ruas e perguntamos, né, qual é o problema da democracia no Brasil? Será que ela tem problema? Vamos ver o que o pessoal respondeu. Acompanhe, por favor. Eu não acredito na democracia por conta da corrupção que existe hoje no país. A democracia brasileira, ela existe, é atuante para todos os cidadãos brasileiros que exercem o seu direito de democracia. Acredito. Olha, por ser cidadão de bons princípios, a gente sempre tem que acreditar na democracia, porque caso contrário, a gente termina todas as esperanças do homem, né? Democracia é fundamental para a nossa existência. Não. Assim, porque é muita corrupção, injustiça, né? Maldito homem confia nas pessoas, assim. Tem pessoas honestas, sinceras, autênticas, né? Verdadeiro, mas eu não acredito, não. Quando uma pessoa só prioriza o dinheiro, né? Esquece do ser humano, esquece das outras pessoas, esquece até de Deus, né? Não acredito não, porque é tudo errado. É um fingimento muito grande. As pessoas é tratado como escravo, escondido. Não. Porque eu acho que tem muita corrupção isso aí, né? Engana muito, vende muita palavra que não é verdadeira. Não. Eu acho que é muita corrupção, tá tudo errado. Começam pelos políticos e acho que deve existir uma reforma geral na democracia brasileira. Olha, o Frei Moisés está falando aqui de democracia no final já do nosso programa, e isso também nos chama a atenção enquanto igreja. Você que está nos acompanhando sabe que a igreja, por exemplo, usando essa expressão, não é democrática, ela é hierárquica. A igreja tem uma hierarquia. Nós estamos falando de um processo aqui, enquanto civil, que é, ou pelo menos tende ou quer ser democrático. Acho que valeria a pena aí Muito bem colocado, Padre Hamilton. Agora eu gostaria de voltar às intervenções que foram feitas. Que descrédito à nossa democracia. Não sei se vocês escolheram aqueles que criticam o momento atual ou foi assim aleatório. Não, é foi livre, aleatório. Não é? Vai nós pegando não, pelas nós ruas, não editamos. Exatamente isso que eu queria. Agora, você vê como se insiste na corrupção. Como se insiste, e com razão, politicagem, fingimento. Agora, gostei de uma senhora que começou logo assim, dizendo, não, esperança a gente tem. Todos nós devemos cultivar a esperança. Só que essa esperança, ela tem que ser regada pela participação. Aí o doutor a gente tentar num debate, né? Não vai tomar assim a mal uma pequena observação. Os sindicatos, pelo que eu estou vendo, foram todos absorvidos, não foi? Mais ou menos absorvidos. Também associações de moradores, etc. Isso tudo parece que foi como que sendo desfeito. Agora, no tocante à igreja, uma boa pergunta. Muita gente deve estar dizendo, estão pregando democracia e a igreja, o Papa manda em tudo, faz o que quer, etc. Em primeiro lugar, gente, eu diria, à primeira vista, é isso mesmo, é o Papa. Há setores da igreja que olham só o Papa, mas eu acho que essa não é a igreja de Jesus Cristo, não. A igreja de Jesus Cristo é a igreja de Pedro e Paulo que brigaram, que discutiram, que Barnabé, que diziam, não, chegaram, etc. Isso, ao longo da patrística, eu lecionei 10 anos patrística, os primeiros pensadores, teólogos da igreja, quantos atritos, no bom sentido da palavra. O que interessa é encontrar a verdade, né? E isso provocou tensões muito grandes, inclusive divisões. E hoje, gente, olhando bem, o Papa, vai me perdoar pelo amor de Deus, né? Ele faz o papel de um rei moderno, da atualidade. Por exemplo, o rei da Inglaterra, o rei da Espanha. Gente, são figuras que dão estabilidade.
que dão, eu diria assim, credibilidade, que orientam, não é? Mas não é no cotidiano. Mesma coisa na igreja. Tem os dicastérios, não é? Ou seja, vários departamentos que cuidam, o Estado do Vaticano, a parte, digamos, de comunicações, a parte da vida religiosa e assim vai. Então já começa por aí. Depois tem as conferências episcopais, os sínodos dos bispos. Não é? Em outras palavras, nós temos muitos meios, não é, pelos quais, não é, se vai chegando, é hierárquica sim, mas ao mesmo tempo tem muito de democracia no sentido de convite à participação e possibilidade. Vou terminar a colocação, você está me olhando meio assim. Por exemplo, diocese, maioria das dioceses, então, eu vou falar de Petrópolis, né? Nosso bispo é italiano, ele bate na mesa. Eu quero conselhos administrativos para valer. Ele é italiano, né? Eu quero conselho pastoral. Gente, eles vão lá e são eleitos. Ou seja, há um dinamismo dentro da igreja que pessoas que não estão muito ligadas, que não é, nem percebem. Mas há um grande dinamismo dentro da igreja. Eu acho que o povo tem grande participação. Minhas comunidades, eu sou pároco, evidentemente diretor das vozes, pároco, depois conferencista, etc, etc. A minha paróquia, não, o pessoal é que toca. O padre dá uma tônica, ele é uma presença, assim o Papa, não é? É uma presença indispensável, Cristo quis assim, e eu acho que não se trata de você questionar, mas se trata de perceber que por trás dessa figura você tem todo um mecanismo de participação. E, infelizmente, muitos leigos, não é, estão desligados, como estão desligados da política, estão desligados da igreja. E, por isso, não percebem e dizem, a igreja é ditatorial. Que ditatorial? Pelo contrário. Tá certo. Nós estamos caminhando aqui para o final do nosso programa. Tem aqui ainda a participação da Vivi. Ela está dizendo o seguinte, olha, o doutor, ano que vem nós temos eleições municipais. Não é? Você tem esperanças de um Brasil melhor? E eu quero pedir para o senhor deixar uma mensagem, então, aí para os nossos telespectadores, por favor, mas ao mesmo tempo, não é no tocante a essas tensões que fazem parte do caminho, não é os passos que nós somos chamados a dar enquanto país, enquanto instituição, enquanto povo, por que não? Eu tenho sim, eu acho que provavelmente as eleições do ano que vem vão se pautar mais por aquilo que tem sido objeto de discussão e de manifestações dos ouvintes e dos telespectadores, mas que não foi ainda pronunciado. É que nós verificamos o seguinte, a democracia em si mesma, quando não é pautada pela ética e pelo direito, ela é apenas uma das expressões da força, e talvez a pior delas. Isso já dizia Rui Barbosa. A frase não é minha. Então, por quê? Porque a democracia, ela favorece ela favorece esconder os verdadeiros propósitos daqueles que não têm, por princípios éticos, o seu objetivo. Certo? O indivíduo pode se fingir de legalista e de democrata e, no fundo, ser um grande autocrata. Né? Tudo isso, a democracia favorece os seus inimigos. Ou seja, o controle do regime democrático é uma das coisas mais complexas que há e é muito difícil. Por quê? Porque nós sempre imaginamos que alguém deve exercer esse papel de controlar as coisas. Mas aí você cria sempre um comitê para controlar alguma coisa. E cria um outro para controlar aquele comitê. Então vem aquela pergunta que os romanos já faziam. Qui custodiat custodes? Quem vai controlar os controladores? Quer dizer, isto é a ausência do elemento ético daqueles que representam o povo, daqueles que lidam com a coisa pública. Enquanto isso não for restaurado, você pode fazer qualquer mudança legislativa que quiser, pode ter a melhor Constituição do mundo, não vai funcionar nada disso. Porque o que está por trás disso é a formação dos homens que lidam com o poder. Se você não conseguir mudar isso, não adianta. Qualquer outra coisa fica completamente difícil. Fica impossível e fica assim como nós estamos vendo agora. Doutor Gastão, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui. Frei Moço, por favor.
Senatus populusque Romanus, o Senado e o povo de Roma. Está na hora de acordar, povo, né? E a mesma coisa em termos de igreja, a mesma coisa. Eu gostei muito das colocações do doutor, realmente, e sobretudo pontualizou no final. Se as pessoas não mudarem, né, as instituições também não Porque vão mudar. as instituições são compostas pelas Por pessoas. pessoas, A instituição é uma perfeitamente. abstração. A instituição não existe como matéria, ela é composta de pessoas. Por isso, claro, fica aí, não é o convertei-vos, não é? É para todos, quer dizer, se não mudarmos enquanto pessoas, não teremos com certeza um país e com certeza um mundo melhor. Para você que quer construir um Brasil melhor, um mundo melhor, um grande abraço, um ótimo final de semana e até a nossa próxima sexta-feira, se Deus quiser. Até lá!